Boa noite, meus queridos irmãos. Grata satisfação poder tê-los aqui novamente conosco. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. A todos os nossos frequentadores habituais, aqueles que se encontram aqui pela primeira vez, um abraço fraterno de todos nós, trabalhadores desta casa. Hoje trazemos a nossa querida irmã Cristina Monteiro, trazendo o tema Fora da caridade não há salvação, para a nossa meditação e reflexão da noite de hoje. Para nossa harmonização, como exórdio, do livro Pão Nosso de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição 120, Conciliação. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial de justiça, e te encerrem na prisão. Mateus, capítulo 5, versículo 25. Muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação dessa passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. A advertência do Mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. Assevera a palavra do Senhor: concilia-te, o que equivale a dizer: faze de tua parte. Corrige quanto for possível, relativamente aos erros do passado. Movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante. Insiste na bondade e na compreensão. Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais e observa se não agiste com piores características. Se é perverso, categoriza-o à conta de doente e dementado em vias de cura. Faze o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos, porque se for o inimigo tão implacável que te busque entregar ao juiz, de qualquer modo, terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar. Um julgamento legítimo inclui todas as peças e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Trabalha, pois, quanto seja possível no capítulo da harmonização, mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Para o início das nossas atividades, vamos fazer a nossa prece. Vamos rogar ao alto o entendimento necessário para o que será ministrado na noite de hoje. Amado Mestre Jesus, amado mentor, irmão Moacir, te agradecemos por abrir as portas de tua casa mais uma vez para nós, para que aqui possamos vir mais uma vez, para nos deparar com esse bálsamo que é o Evangelho do Cristo, que possamos dilatar o nosso entendimento, a nossa compreensão, para captar a essência do que aqui será ministrado, para que possamos utilizá-la no nosso dia a dia, para a nossa evolução moral e para o auxílio àqueles que necessitam mais do que nós, para que possamos auxiliar os nossos irmãos menos privilegiados, que possamos ter mais paciência, que possamos aprender de Ti com os Teus ensinamentos para a nossa evolução moral. Que o Senhor nos abençoe, proteja a nossa irmã que fará uso da palavra, para que possa alcançar os corações necessitados na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Damos assim por iniciada, com a permissão da espiritualidade maior,
mais um trabalho na noite de hoje. Deus os abençoe, meus queridos. Passo a palavra agora à nossa querida irmã Cristina. Pode ficar à vontade. Boa noite, meus irmãos. Para mim é uma alegria muito grande, né? E uma responsabilidade enorme estar aqui na casa, né, Moacir. Essa casa maravilhosa que tem um trabalho belíssimo pela caridade. Nosso tema de hoje, né, é um abrigo de velhinhas que necessitam muito, mas muito da nossa ajuda, da nossa caridade. E essa casa é maravilhosa, porque os irmãos que aqui trabalham não medem esforços para desenvolver atividades que venham ajudar, não apenas as velhinhas que estão aqui, morando aqui, que aqui é a casa delas, é o lar abençoado delas, mas tantos outros irmãos e irmãs que precisam de ajuda, porque a caridade ela não é localizada, não é só em um lugar, só em um momento. A caridade tem que fazer parte da nossa vida em todos os dias de nossa existência, em todos os nossos momentos e condições que a gente vive. Então, para mim, esse tema é o tema, do meu ponto de vista, mais importante do Evangelho. Mas o Evangelho de Jesus, como todo, é maravilhoso, não é? Quem lê os Evangelhos, né? O Evangelho de Jesus, lê os apóstolos, né, que está lá na Bíblia e está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, fica cada vez mais fascinado sobre o amor sublime de Jesus pelo próximo e o propósito dele ter vindo aqui, encarnar aqui na Terra para trazer para a gente esse ensinamento que nós não tínhamos e ainda estamos longe de ter em sua plenitude. Esse tema, fora da caridade não há salvação, é um tema que está em todo o Evangelho de Jesus, então é muito difícil, eu diria que praticamente assim, impossível a gente fazer uma abordagem desse Evangelho em alguns minutos, não é? Mas vai servir para, vamos dizer assim, nos orientar, nos guiar, abrir os nossos olhos, para que a gente comece a empregá-lo no nosso dia a dia, na nossa vida, que é a caridade, não é? Jesus sempre disse, fora da caridade não há salvação. E a caridade é uma coisa muito bonita quando feita com amor, não é? Não é aquela caridade para ostentar e para aparecer nas redes sociais, não é? De mostrar para todo mundo, está lá na rede social, eu estou fazendo caridade. Não é esse tipo de caridade, é a caridade com amor, o amor fraterno, o amor aos nossos irmãos. Então, a gente vai começar aqui, esse ponto do Evangelho, ele tem todos esses itens, tá? O que é preciso para ser salvo, a parábola do bom samaritano, o mandamento maior. Aí a gente já fica pensando, qual é o mandamento maior, né? De Jesus, de Deus que está lá no Evangelho. Necessidade de caridade, segundo o apóstolo Paulo, que é uma mensagem belíssima. Fora da igreja não há salvação. Instruções dos espíritos, fora da caridade não há salvação. Nesse fora da igreja não há salvação, também tem fora da verdade não há salvação. Vamos lá. O que é preciso para ser salvo? O que é que a gente acha que a gente vai nos salvar? A gente ouve muito, eu conheço pessoas que seguem outra doutrina, outra religião, aquelas mais radicais que dizem, eu estou salvo, eu me converti, eu estou salvo. Mas o que é preciso realmente para ser salvo? Quando Jesus vier, isso está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, tá? De Allan Kardec, capítulo 15. Quando Jesus vier, acompanhado de todos os anjos, irá sentar-se ao trono de sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele irá separar os homens de um modo geral, tá? Homens, mulheres, todos, crianças, uns dos outros, como o pastor
separa as ovelhas dos cabritos. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. O que é que isso quer dizer? Então Jesus dirá àqueles que estiverem à sua direita: venham abençoados de meu Pai, tomem posse do reino que foi preparado para vocês desde o início do mundo. Porque eu tive fome e me deram de comer, tive sede e me deram de beber, tive necessidades de abrigo, me abrigaram, estive nu e me vestiram, estive doente e foram me visitar, estive na prisão e foram me ver. Jesus disse essas palavras, não é? O que significa isso? Jesus passou fome, esteve nu, esteve preso, e foram lá assisti-lo, socorrê-lo, não é? Ajudá-lo. Os justos, então, perguntaram a Jesus, aqueles seguidores da lei: Senhor, quando foi que o vimos com fome, com sede, sem abrigo, sem roupas, doente e na prisão, e lhe oferecemos assistência? E Jesus responderá: em verdade, eu digo a vocês que todas as vezes que fizeram isso a um desses pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeram. Então isso, meus irmãos, já diz tudo. O que a gente faz pelo nosso próximo, a ajuda que a gente dá aos nossos irmãos, a gente está dando a Deus, a gente está dando a Jesus, porque esse é o maior, o segundo maior mandamento, não é? Amar o próximo como a si mesmo. O primeiro é amar a Deus com todo o seu amor, com toda a sua inteligência. Então, quando a gente ajuda uma pessoa, a gente está... É um transmissor. A gente está ajudando a Jesus. Porque esse foi o nosso ensinamento que ele deixou para a gente, quando ele veio aqui na terra. Para que a gente ajudasse ao próximo. Quando Jesus veio à terra, né, encarnado, ele encontrou uma situação muito difícil. Se vocês quiserem ler mais profundamente, ter maior conhecimento, leiam A Boa Nova, que é de Chico Xavier. É psicografado por o espírito de Humberto. Tem aqui, é porque eu não estou lembrada no momento o nome dele todo. Mas esse livro, A Boa Nova, ele faz um histórico dos momentos mais importantes que Jesus esteve aqui na Terra para passar para a gente os seus ensinamentos. Então, sempre em todos eles, a gente vai ver o amor ao próximo, a misericórdia, a caridade, a compaixão, a benevolência. E a gente vai entender, e vocês vão ver quanto foi sublime isso que Jesus nos já passou. Então, ele coloca de uma forma: você está ajudando um irmão, você está me ajudando. Você me vestiu, você me deu de comer, você me amparou. Porque a gente está fazendo por aquele que mais necessita da nossa ajuda. Então, ele disse, esclareceu dessa forma: não fui eu, mas o que você está fazendo pelo irmão, por esse pequenino que ele coloca, está fazendo por mim. E os que estiverem à sua esquerda, Jesus mandará que se afastem para longe dele, pois nada fizeram para ajudá-lo quando precisou. Então, eles também vão perguntar a Jesus: Senhor, quando foi que o vimos com fome, com sede, sem abrigo, sem roupas, doente ou na prisão, e não lhe oferecemos assistência? E Jesus responderá: em verdade, eu digo a vocês que todas as vezes que deixaram de dar assistência a um desses pequeninos, foi a mim mesmo que deixaram de assistir. Ou seja, se a gente dá as costas, se a gente fecha os olhos, se a gente ignora, a gente está fazendo isso para Jesus. Ele coloca, ele associa, ele vincula o que está fazendo e o que está deixando de fazer pelo próximo, pelos nossos irmãos. A gente está fazendo e está deixando de fazer por ele. Então, é muito simples. Como é que a gente quer ter essa sintonia, essa conexão com os ensinamentos que Jesus trouxe para nós? Amando o próximo, como a nós mesmos, fazendo a caridade com amor no coração. Caridade
sem vaidade, sem ostentação. No Evangelho tem um tema que a gente deve ajudar, que sua mão direita não saiba o que sua mão esquerda faz. Então, veja, para que saber? Para que divulgar? Para que dizer, eu estou ajudando, hein? Eu dei tantos R$1.000, eu estou ajudando, posa para foto. A gente vê muito isso na internet, né? Aquela ostentação. Eu estou fazendo um bazar de caridade, aí bota o nome e divulga, o bazar de fulana. Principalmente as celebridades gostam muito de fazer esse tipo de coisa. Teve uma coisa que eu fiquei chocada. Teve uma socialite que ela doou a coleira da cachorrinha, uma coleira de brilhante da cachorrinha. Eu vou doar a coleira da minha cachorrinha. Aí foi aquele burburinho, todo mundo na internet. Fulana, a socialite, doou a coleira de diamante da cachorrinha dela para caridade. Caridade com ostentação, não é caridade com amor essa daí. Não está fazendo porque está querendo ajudar o próximo de coração. Está querendo mídia, está querendo assim, se vangloriar de uma coisa que deveria ser natural, expansiva, do coração, com amor, com humildade. Então, isso que Jesus disse, o que fizer por ele, por esses irmãos, está fazendo por ele. O que não fizer, também não estará fazendo por ele. Vai de encontro aos seus ensinamentos. Então, eis que um doutor da lei, né, o que a gente chama, vamos dizer, um jurista, um homem que entende das leis, à época, levantou-se e disse para tentá-lo: Mestre, o que devo fazer para receber a herança da vida eterna? E Jesus respondeu: o que está escrito na lei? A lei judaica. Como você consegue interpretá-la? Ele respondeu: devo amar o Senhor, meu Deus, de todo o meu coração, com toda a minha força e com todo o meu entendimento. E o meu próximo como a mim mesmo. Está na lei judaica, no Torá, está lá. Ele pratica? Vamos ver. E Jesus disse, respondeu muito bem, faça isso e você viverá. Mas o doutor da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, disse: meu próximo. Quem é meu próximo? Flávio, vocês são meus próximos, não é? Mas o sentido da pergunta dele não foi esse, foi de provocação, para ver o que é que Jesus ia responder. Então, Jesus contou a parábola do samaritano. Eu acho que a maioria de vocês devem ter conhecimento, porque hoje, inclusive, muita gente diz, quando vê uma pessoa fazendo muita caridade, é um bom samaritano. Às vezes diz, não sabe nem assim, a historinha, né? A parábola, né, do bom samaritano. Mas vamos lá. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Um homem, tá? Não diz quem era ele, né? Qual a nacionalidade, nada. Um homem. Foi assaltado por ladrões que o despojaram, né, de tudo, tiraram tudo dele. Assaltaram, tiraram roupa, deixaram ele, né, aqui ainda, cobriram-no de feridas, espancaram, deixando-o quase morto. Um sacerdote, que é aquele sacerdote, um homem da religião, que descia pelo mesmo caminho, quando viu, passou bem longe, olhou e foi-se embora. Um levita, que é o que auxilia o sacerdote, que vinha mais atrás, ao ver o homem caído, também passou longe, não quis nem se aproximar. Mas um samaritano, não é, que era um homem de Samarita, ele era inclusive, ele não era bem aceito pelos sacerdotes, pelo levita, porque ele não concordava com tudo das leis, algumas coisas eles seguiam, outras não. Então ele vinha, ele era, vamos dizer assim, um tipo excluído, né? Não era muito bem visto. Mas um samaritano, ao passar longe do homem que estava caído, foi tomado de compaixão. Veja, ele viu o homem lá caído, todo ferido, sem roupa, machucado. Então, ele viu e teve compaixão. Aproximou-se dele, passou-lhe azeite e vinho em suas feridas, enfaixou
colocou o homem no seu cavalo e levou-o para uma hospedaria. Que cuidou dele, né? Chegou lá, cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e deu ao hospedeiro e disse: cuide bem desse homem e tudo que você gastar a mais eu lhe pagarei quando retornar. Aí a pergunta de Jesus: qual dos 3, a seu ver, parece ter sido o próximo daquele que foi assaltado? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Aquele que teve misericórdia para com ele. Ele não diz samaritano porque tinha rixazinha, ele não aceitava, era difícil para ele engolir que aquela pessoa que não era tão benquista para eles, na parábola de Jesus, foi a que ajudou. Aí ele disse, o que teve misericórdia para com ele. Então Jesus disse, vá e faça o mesmo. Ou seja, fazer a caridade sem saber a quem. A pessoa que estava lá ferida, caída, sem roupa, machucada, o samaritano não sabia quem era. Podia ser um exemplo, né? Um sacerdote, podia ser um levita, podia ser um nobre, podia ser uma pessoa desprovida de recursos, podia ser qualquer pessoa. Ele não estava ali para fazer julgamento que tipo de pessoa ele iria dar assistência, ia socorrer. Ah, não, se for uma pessoa de posses eu vou ajudar. Mas se for um sacerdote, eu não vou. Ah, não. Se for uma pessoa que tenha alguma coisa, alguma influência, algum prestígio, eu vou ajudar. Se não for, ele não fez. Não tinha roupa, não sabia se era um nobre, se não era, se era um pescador. Mas ele foi ajudar, independente de qualquer coisa. Ele não julgou. Ele foi lá e fez o que ele deveria fazer com o coração, que era ajudar quem estava precisando naquele momento de socorro. E físico, né? Porque estava lá largado e ia morrer. Então, Jesus, ele quando respondeu, como sempre, sabiamente, ele inverteu a pergunta, né? Para o homem da lei. Não, responda você, o que é que diz a lei? Aí ele diz, então faça. Está lá na lei, como é que você não segue, gente? Né? Então Jesus disse, não, faça aqui, vá e faça o mesmo, simples assim. Então toda a moral de Jesus se resume na caridade e humildade, como sendo o único caminho para a felicidade eterna do espírito. O espírito é imortal, a matéria é vulnerável, é fraca, tem propensões a doenças, é matéria orgânica, isso aqui vai embora, isso aqui é só o veículo que nós tivemos a graça de ter na oportunidade da reencarnação, de estar aqui, mas o nosso espírito, ele é eterno. Ele vai, por várias encarnações, vai voltar. E a gente leva, meus irmãos, quando a gente vai para o plano, volta para o plano espiritual, a gente leva tudo que nós fizemos, de bom e de ruim. Então, se a gente teve, ao longo de nossa existência, boas ações, e a vida é um aprendizado, porque a gente, como está aqui de passagem, a gente aprende desde cedo, quando a gente nasce, a andar, a falar, a formar pessoas de caráter. E nós temos uma coisa que Deus nos possibilitou, o livre-arbítrio. Então, a gente muitas vezes se compromete no plano espiritual, mas quando chega aqui, aí a gente faz tudo ao contrário. Eu tive um acerto lá em cima, mas quando cheguei aqui, me encantei pelos prazeres da terra, desisti, fiz tudo errado. Então, eu não vim aqui para expiar, para purgar por erros cometidos em outras encarnações, mas eu vou acumular mais. Então, na próxima, a minha cobrança vai ser maior, porque eu falhei no meu propósito. Eu não fiz aquilo que eu me propus a fazer. E a gente vê em muitas encarnações problemas familiares, problemas de relacionamento, arrogância, muita gente arrogante, vaidoso, que não tem um pingo de humildade em nada, se acha acima de todos, melhor.
Aí veio para essa vida porque em outra encarnação, vamos dar um exemplo, a pessoa nasceu riquíssimo. Mas foi um tirano ou uma tirana, tratou mal, humilhou, massacrou as pessoas do seu convívio. Aí vem nessa, diz, não, eu quero pagar por tudo que eu fiz de errado, eu errei, eu quero a oportunidade de resgatar. E vem numa condição menos favorecida. Chega aqui, está do mesmo jeito. Ainda traz no espírito arrogância, soberba, orgulho, vaidade. Não tem um centavo. Nasceu sem recurso financeiro. Diga, não, vamos fazer para que a sua prova seja realmente uma prova que você, de resgate. Aí vem aqui, tá, eu vim sem recurso, mas eu continuo assim. Arrogante, soberbo, prepotente, vaidoso, sabe? Aí, o que foi que fez? Fez o resgate? Não, falhou, né? Porque veio aqui com um propósito e fez outro. Então, a gente vê, e a evolução espiritual, ela é lenta, gente. Ela demora entre uma encarnação e outra coisa. Tem muita gente, muito espírito lá em cima, esperando o momento de reencarnar, se preparando para reencarnar, e dizendo que não, eu quero ir, porque eu quero resgatar tudo que eu fiz de errado. Aí demora, aí quando vem aqui, perde. Então, né, famílias que têm familiares que não se entendem, são irmãos, mas não se entendem, não se respeitam. Às vezes, relação até de pai, mãe, filhos, que é de confronto, de conflito, e até, muitas vezes, chega até de morte. Porque são espíritos que eram, de alguma outra vida, adversários, inimigos, e vieram nessa para viver no mesmo núcleo familiar, para resgatar aquela relação, não consegue. Então, é fácil? Não. Mas a gente tem que aprofundar o nosso conhecimento e se agarrar com toda a força aos ensinamentos de Jesus, que é lindo, é maravilhoso. Eu sou encantada com os ensinamentos, com Jesus, o tempo que ele ficou aqui na Terra e o que ele fez por todos nós. E a mensagem extraordinária que ele nos deixou. Mas as pessoas no seu dia a dia, envolvidas no seu trabalho, na sua vida cotidiana, esquece, muitas vezes, nem quer saber, não é? E pior ainda para aqueles que acham que a vida é só essa. Não existe espírito, não existe reencarnação, a vida é essa e eu vou aproveitar, né? Mas aí, o que é a nossa mensagem? Amem ao próximo como a vocês mesmos. Façam aos outros o que gostariam que os outros fizessem por vocês. Respeitem os inimigos. Aí fica, mas eu vou amar o meu inimigo? Não. É difícil. Quem quer aqui? Você tem um inimigo, uma pessoa que lhe odeia, e você vai... Como é que você não consegue? Mas respeite, não provoquem, não aceitem provocação, não alimentem, não façam esse ódio crescer no coração seu, né? E peça a Deus misericórdia por esses irmãos que lhe detestam, que lhe odeiam, né? Se isso porventura acontecer. Perdoem as ofensas se quiserem ser perdoados. Façam o bem sem ostentação. Julguem-se a si mesmo antes de julgarem o outro. No Evangelho tem. A gente enxerga uma trave. Aliás, um argueiro no olho do nosso irmão, mas não enxerga uma trave no nosso olho. Porque é mais fácil eu apontar o defeito do outro, julgá-lo, do que ver o meu, né? Eu vou ver primeiro o meu. O que é que eu tenho que eu posso melhorar? Não, é mais fácil eu olhar o outro. Fulana, Ave Maria, não gosto, é tão isso, tão aquilo. E você faz a mesma coisa, ou até pior. Mas você não enxerga, né? Você só vê o do seu irmão. Então, está aqui a mensagem de Jesus. Aí a gente vai no Evangelho, lá no finzinho, capítulo 28, na parte de coletânea de preces espíritas. Começa com o Pai Nosso. Eu tirei só essa parte aqui, que muitas vezes, veja, se vocês puderem, tiverem o Evangelho,
Leiam, porque ali no Evangelho, ele explica cada parte do Pai Nosso. Porque muitas vezes, quando a gente ora e reza o Pai Nosso, a gente vai no automático. Tem gente que vai no automático de um jeito, porque vai, aí, se distraiu, eita, como é mesmo? Deixa eu começar de novo. Porque é no automático. Tem uma parte do Evangelho, que é, do Pai Nosso, que é extremamente importante. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Vocês já pensaram o que significa isso? A importância e o poder dessa oração? Perdoa, a gente está pedindo a Deus. Perdoa nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E eu estou pedindo a Deus perdão para mim, como eu perdoei quem me ofendeu. Mas será que a gente faz isso? Será? A maior das leis de Deus é a caridade. Mas ela não consiste só em amparar os nossos semelhantes em suas necessidades. Consiste também no esquecimento e no perdão das ofensas. Aí vem uma pergunta: com que direito poderemos reclamar para nós a misericórdia divina se não a utilizamos para os outros? Então, me digam, meus irmãos, como é que eu posso pedir a Deus que perdoe as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me ofenderam? Eu faço isso mesmo? Então, você está pedindo, você quer que o nosso Pai perdoe a nossa ofensa, mas você tem que também perdoar verdadeiramente aquele que nos magoou, nos ofendeu, nos trata mal, nos ignora. Perdoa. Eu não posso pedir perdão ao Pai se eu não perdoo ninguém. Ah, não, eu tenho ódio, quero nem saber. Não vou perdoar nunca, né? Eu já ouvi muito isso, principalmente em famílias onde acontece a separação, né, dos casais. Ave Maria, é terrível, porque um odeia o outro. Eu não quero nem ver, eu odeio, não quero saber. Aí é briga, é confusão, é problema, porque não existe o perdão. Porque se tem uma relação familiar, o casal não teve condições, o amor entre eles, o amor carnal entre eles acabou, por que se separar com tanto ódio? Muitas vezes tem filhos, e os filhos sofrem por conta dessa relação turbulenta, é fundamentada no ódio, no rancor, na mágoa. E aí as crianças vão crescendo, convivendo com o quê? Com o ódio, não é? Com a falta de amor, de compreensão, de paciência, de ternura. E vão só vendo o ódio, sabe? Um maldizer o outro, um briga com o outro, e é aquela confusão. Isso aí eu estou dizendo porque isso aí eu acho que todo mundo no dia a dia ou conhece, ouviu alguma coisa de algumas famílias que passaram ou passam por isso. Então, o Pai Nosso é a oração que Jesus nos ensinou. Foi Ele que nos ensinou. E essa parte aqui, como todo o Pai Nosso, é uma oração poderosíssima. Mas quando vocês fizerem essa oração, pensem em cada palavra que vocês estão orando, né? E se puderem, vejam no Evangelho a explicação de cada uma, porque tem. Pai nosso que estás no céu, que significa. E assim vai, e essa aqui é extremamente importante. Então, fica essa pergunta: com que direito poderemos reclamar para nós a misericórdia divina se não a utilizamos para os outros? Aí a gente vai para o... Eita, vou ter que correr. A gente vai para o Livro dos Espíritos, capítulo 11. Lei de justiça, amor e caridade. Na pergunta, aí tem um ponto: caridade e amor ao próximo. Pergunta 886.
qual o verdadeiro sentido da palavra caridade entendida por Jesus? Kardec perguntou. E o Espírito de verdade respondeu: benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros. A gente tem que ser tolerante, paciente. Perdão das ofensas. A caridade para Jesus não se limita à esmola. Ela abrange todas as relações com nossos semelhantes, sejam inferiores, iguais e superiores. Está no Livro dos Espíritos. Somos todos iguais, não tem ninguém melhor do que ninguém. O bem irá predominar sobre o mal na medida que colocarmos em prática outro ensinamento de Jesus. Amor ao próximo como a si mesmo. Sempre eu digo, e eu eduquei meus filhos assim. Não, mas porque fulano, eu não vou fazer, né? Um exemplo. Eu não vou fazer isso para ele ou para ela. Aí eu digo, venha cá. Vamos trocar. Se coloque no lugar. Você iria querer que ele fizesse isso para você? Ou que ela fizesse isso para você? Ia. Ou então não fizesse. Né? Alguma coisa que não é... Queria. Não queria. Ou então não queria que fizesse isso para mim. Então, por que você está fazendo o contrário? Coloque-se no lugar. Sempre que você tiver alguma dúvida, se o que você está fazendo é bom ou não é, para aquela pessoa, para o seu próximo, aí você diz, espera aí, eu vou trocar de lugar. Deixa eu ver se eu ia gostar disso. Se isso fosse fazer para mim. Não ia. Então não faz, meu irmão. Não faz, minha irmã. Porque você já viu que não é o que você ia querer para você, não é? O bem irá predominar sobre o mal na medida em que colocarmos em prática outro ensinamento de Jesus, que é amor. Amar o próximo como a si mesmo. É simples. Sempre que houver dúvida, fique no lugar. E se pergunte com toda a sinceridade do seu coração: eu vou querer isso para mim? Não. Então, porque não vou fazer também. Né? Então, é assim. Ser benevolente. O que é ser benevolente? É ter afeto, bondade, boa vontade em relação ao outro, em relação ao próximo, em relação aos irmãos. É ter compaixão para com o próximo. Compaixão, piedade. Né? Ser indulgente é ser compreensivo, tolerante e clemente. É saber aceitar as diferenças existentes entre as pessoas. Tem um capítulo no Evangelho, que é o capítulo 10, onde fala sobre a indulgência. É lindo. Saber perdoar é saber eliminar o rancor, a raiva e todo e qualquer sentimento negativo para com o próximo ou para si mesmo. Que às vezes tem pessoas que se odeiam, né? Diz, eu estou com ódio de mim mesmo. Eu me odeio, que eu não devia ter feito isso, fiz. Uma pessoa que se odeia, como é que ela pode amar os outros? Ela não se ama. Então, o perdão é libertador. Não é fácil. Não é fácil. Mas o que é fácil no planeta Terra? Nada, né? A gente vive num mundo que ainda predomina o mal. É um planeta de expiações e provas. E onde a maioria dos espíritos estão ainda no resgate, né, espiritual de erros do passado. Então, aqui não tem facilidades. Aqui são provas mesmo de superação, da gente conseguir realizar aquilo que Porque ninguém veio para o planeta, gente, para fazer o mal, não. Nós não encarnamos aqui para fazer o mal, não. Eu vou para lá porque eu vou tocar o terror. Não. A gente veio com o propósito de fazer o bem. E à medida que a gente vem fazendo bem, o planeta vai evoluindo. E a gente vai sair, vai deixar de ser um planeta de expiações e provas e vai ser de regeneração com espíritos melhores. Então, vamos começar a mudar agora. Para que as próximas encarnações, né, eu mesma quero voltar, a gente já esteja num patamar melhorzinho do que o que a gente está hoje. Então, o perdão é libertador. Vamos nos libertar. Ainda tem o item 887. Disse Jesus também: amai vossos inimigos. Ora, amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provém da ausência de simpatia entre os espíritos? Por que eu vou amar meus inimigos? Eu não suporto.
Aí, os espíritos de verdade respondem a Kardec: sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que ele, Jesus, quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e restituir o bem pelo mal. Vamos trocar, não vamos alimentar o ódio, o mal. Vamos tentar fazer o bem, pedir o bem. A gente não vai ter uma relação de maior amizade como a gente tem com um amigo, um grande amigo que é do coração, que a gente ama. Mas a gente também não deve alimentar o ódio, não é? Porque isso só aumenta o mal. Por este meio, nos tornamos superiores a eles. Pela vingança, colocamos-nos abaixo dele. Quer dizer, se a gente fica naquele nível, né, de troca de ódio, de rancor, a gente vai estar dali para baixo. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar os amigos é dar-lhe uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Apóstolo Paulo. Aí o maior mandamento, né, que também está nesse ponto do Evangelho: caridade e humildade, eis o único caminho para a salvação. Egoísmo e orgulho, eis o caminho para a perdição. Esse ensinamento de Jesus está resumido nessas palavras simples. Você deve amar, o primeiro mandamento, ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua força e todo o seu entendimento. É o primeiro. Eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Você deve amar a seu próximo como a si mesmo. Aí está aqui. Amar a Deus e amar o próximo. E uma foto que eu achei bem bonita, um senhor dando uma sandália a uma menina que deve estar chorando, né? Porque está descalço. Necessidade de caridade, segundo o apóstolo Paulo. Eu vou dar uma carreirinha. A caridade é paciente. Isso aqui é lindo, gente. A caridade é paciente, é doce e benigna. Faz bem. Não é invejosa, não é afoita, nem é precipitada. Não se enche de orgulho, não despreza ninguém. Não procura seus próprios interesses. Não. É ajudar o próximo. É o interesse do próximo. Não se vangloria, nem se irrita com nada. A caridade também não faz julgamentos precipitados, não se alegra com injustiça, e sim com a verdade. Ela tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Isso aqui está em Coríntios também, tá? Então, veja, a prática do bem dá saúde ao corpo e alegria ao espírito. André Luiz disse isso. Então, você vê como é bom fazer a caridade, mas a gente vai chegar num ponto que vocês vão ver, faz bem também, a ciência descobriu que a caridade faz bem também para o corpo. Se não tiver caridade, nada serei. Nesta afirmação, o apóstolo Paulo exalta a caridade como sendo a maior de todas as virtudes, porque para ser caridoso é preciso possuir todas as virtudes. Quais são as virtudes que vocês acham que devia predominar em nossos corações? Alguém aqui quer dar um palpite? Virtudes: respeito, benevolência, carinho, compaixão, ternura. Então, são todas as virtudes. A caridade, ela absorve, ela traz tudo isso junto. Porque a caridade, ela não pode ser sem sentimento, sem sentido, sem amor. Então, ela reúne todas as boas virtudes. As virtudes são as boas, né? As qualidades boas que a gente tem. Então, ela reúne todas elas. Aí, nesse ponto também, esse item aqui é bem interessante. Fora da igreja não há salvação. A primeira vez, faz tempo que eu vi isso, eu sou gente, fora a igreja não há salvação. O que é isso? Vamos ver. Fora da igreja não há salvação. Apoia-se não é uma coisa boa. Apoia-se num dogma, é tudo que é indiscutível, incontestável, é o que é aquilo, não admite contestações. Então, é um dogma
criado pela própria igreja. Essa afirmação, além de ser separatista, ela não une, ela separa. Não aceita contestações. Esse dogma estimula o rancor entre os seguidores de diferentes cultos e despreza a lei da igualdade. Quantos de vocês já devem ter sido assim? Vixe, tem umas pessoas que... qual é a tua religião? Não, eu sou espírita. Vixe, é mesmo, já vai, né? Peraí, menino, eu não morro, não, pelo amor de Deus. Sabe? Ou então, não está salvo, não. Eu tenho 2 primos padres. Teve um quando chegou para mim, fazia tempo que eu não via. Oi, Tina, tudo bom? Como é que está? E aí, tem ido na igreja? Eu digo, não, tenho ido no centro espírita. Ele, o quê? Você é espírita? Menina, ele me xingou tanto. Ele me excomungou. Ele, como é que você pode ser espírita? 2 padres na família, mas eu não sou. Eu sou espírita. E minhas irmãs, que também são, não disseram para não sofrer a mesma pressão que eu sofri. Aí depois ela, tu é doida, tu de dizer que eu sou, eu vou negar. Serei Pedro. Eu não vou negar Cristo. Eu sou espírita. Ele até hoje não fala comigo. Rompeu relação. Ele me excomungou, assim, né? Me excomungou a maneira de falar, mas ele me disse tanto desaforo e nem no Zap fala mais comigo. Me cortou, paciência. Eu não vou negar quem eu sou, né? Aí, veja, isso aí é o quê, gente? É separatismo. Porque só a dele é que está certa. Né? Eu tenho também amigas que são evangélicos, evangélicas. Tem uma menina que trabalhou comigo, evangélica, de carteirinha. Ela chegou para me convidar para o casamento dela, toda acanhada, porque ia ser na igreja católica, ou evangélica. Eu disse, eu vou. Tu vai? Vou. Por que eu não vou? Eu sou espírita, mas eu vou para o seu casamento na igreja evangélica. E fui um casamento lindo. Né? Aí, veja, mas tem outros que têm o contrário. Que é evangélico, então é bem radical, né? Quando você diz que é espírita, pronto, acabou-se, não sabe. Chama tanto nome com a gente, diz tanta coisa assim, que a gente vai queimar, né? Que não está salvo. Então, tudo isso são doutrinas e religiões dogmáticas, separatistas. Esse dogma, em vez da igreja que está aqui, em vez de unir os filhos de Deus, os divide. Em vez de estimular o amor fraterno, mantém e estimula o rancor entre os seguidores de diferentes cultos. Esse dogma da igreja é contrário aos ensinamentos do Cristo e da lei evangélica dos evangelhos de Jesus, que é de união, que é de amor, que é de fraternidade, que é de bênção, que é de tudo. Então, veja, nós temos que respeitar todas as religiões, todos os nossos irmãos, com amor, tratados com amor, com respeito, com carinho, com ternura. Não é a gente fazer julgamento porque eles não seguem o mesmo conceito religioso ou da doutrina que a gente é, não. Não podemos, vamos respeitar, gente, são pessoas. E muitas vezes, muitos deles, são pessoas maravilhosas que praticam a caridade como nenhum outro. E até aqueles que não têm religião. Muitas vezes, eu não tenho religião, sou ateu, mas ajuda que é uma beleza. Isso é o que importa aos olhos de Deus, aos olhos de Jesus. A pessoa não está salva se ela ficar praticante de uma religião. O que importa para Deus e para Jesus são as ações dessa pessoa pelo bem maior que é a caridade e amor ao próximo. Então, veja, aqui eu botei só um destaquezinho, o separatismo religioso no mundo. Depois da Segunda Guerra Mundial, aquela que teve a ascensão do nazifascismo, a ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o quê? É o respeito aos direitos fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. Em 1999, líderes religiosos de vários segmentos assinaram o Apelo Espiritual de Genebra, onde pediam que a religião não fosse mais usada para justificar a violência, a guerra. Apesar dos esforços, os conflitos por intolerância
religiosa ainda existem em todo o mundo. Aí alguns exemplos, países como Afeganistão, tem briga entre muçulmano e não muçulmano, Nigéria entre cristão e muçulmano, Israel entre judeu e muçulmano, Iraque entre os xiitas e os sunitas, Sudão, muçulmanos e não muçulmanos, Tailândia entre budistas e muçulmanos, Tibete, Partido Comunista da China e os budistas, e existem esses conflitos que causam mortes, na maioria das vezes, de pessoas inocentes. E são conflitos que existem, eu nasci e já brigavam, né? E eu sei que vai perdurar aí por muitos e muitos anos. Né? A gente vê numa região como Jerusalém, né? Que devia ser santa, vê quando está morrendo gente, caindo, explodindo, jogando míssil, não só ele, mas isso aqui é o que existe no mundo ainda, infelizmente, predomina e existe as lutas religiosas. Para dizer que a minha religião é melhor. Você tem que seguir o que eu estou seguindo, porque eu estou dizendo que é melhor. E o fora da verdade, aqui não há salvação, equivale a dizer fora da igreja não há salvação. Ela é exclusivista, pois não existe uma única seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Todo mundo quer ter o privilégio da verdade. Qual homem, aí vem uma pergunta, qual homem que pode vangloriar-se de possuí-la por inteiro, quando o conhecimento cresce sem parar e as ideias evoluem diariamente? Gente, todo dia surgem verdades novas. É o avanço, é o progresso, sabe? O que é hoje, amanhã, já é ultrapassado em muitas coisas. A verdade absoluta, que é comum a todos, é acessível somente aos espíritos de ordem superior e a Deus. Nós não temos a verdade absoluta. Isso aqui é, em tese, o que é que significa uma verdade absoluta. É aquela que é consenso no mundo. Todo mundo é unânime naquilo. Nós não temos. Nós, seres humanos encarnados, não possuímos a verdade absoluta. E a humanidade terrena não pode pretendê-la porque não lhe é permitido saber tudo. Ela pode apenas conhecer a verdade relativa, que é diferente do ponto de vista de cada pessoa. Eu vou mostrar aqui a vocês. E proporcional ao seu adiantamento. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, entende que todos podem ser salvos, independentemente da crença que possuam, desde que observem a lei de Deus. Aí vamos ver uma coisa aqui. Verdade absoluta é a palavra de Deus que está contida no seu Evangelho. Ali é a verdade absoluta, incontestável, que a gente devia praticar. Mas vejam ali, verdade relativa. Tem um cidadãozinho que está do lado de lá. Então, para ele, esse número é o 9. É o 9. Mas tem um que está do lado de cá. Para ele, esse número é um 6. E aí? Isso é uma verdade absoluta? É relativa. Porque o que é verdade para mim, para aquele de lá, não é para esse. Né? Um está vendo um 9, o outro está vendo um 6. Por quê? Na posição que eles estão, inverte. Aqui a gente tem 2 copinhos d'água, pela metade. Um está dizendo que está meio vazio. É fato. O outro está dizendo que está meio cheio. Também é fato. Então, é uma verdade relativa. Depende do ponto de vista de cada um. Não é? Para você está vendo uma coisa e eu estou vendo outra. Porque nós não temos ainda a capacidade, o poder, a autorização divina de sermos detentores da verdade absoluta. O que Jesus nos ensinou aqui são alguns pontos dos evangelhos de Jesus. Amar a Deus, amar nossos irmãos, ter fé inabalável. A fé é o primeiro princípio do evangelho, sem dúvida. Praticar boas ações, fazer caridade, repartir o pão, respeitar diferenças, ser justos, pois somos todos filhos de Deus. Veja, nós não somos filhos do mesmo pai, nosso pai maior quem é? É Deus. Se nós somos filhos do mesmo pai, nós somos o quê? Iguais. Somos irmãos, né? A gente veio aqui no mundo, biologicamente, filhos de pais diferentes,
mas o nosso espírito é filho do Pai maior, que é Deus. Então, somos irmãos. Então, não existe essa diferença, essa distinção, sabe? Nós estamos aqui, quando a gente veio para cá, a gente veio para evoluir, para nos ajudar. E a gente está falhando, gente, num bocado de coisa, viu? Aqui é o que eu falei lá atrás, pesquisas científicas sobre os benefícios da caridade. Isso aí foi comprovado cientificamente. O que é que nos proporciona a caridade? O que é que ela... Veja, vocês, vou fazer uma pergunta. Quando vocês vão para um aniversário, uma confraternização, aí levam um presente que dá uma pessoa muito querida. Você não fica feliz também, não é? Feliz, eu estou feliz de estar lhe dando um presente, de ver aquela alegria da pessoa, de receber aquela... Às vezes você fica mais feliz de dar o presente do que receber, não é verdade? Então, veja, faz bem ao corpo, à mente, ao espírito, a tudo. Alguns benefícios da caridade para a saúde. Ajuda a aliviar o estresse. Vamos fazer a caridade, viu, gente? Ó, vê. Proporciona bem-estar pessoal e social. Você fica muito satisfeito. E você, no convívio social, você fica muito feliz com os irmãos que você convive, seja no trabalho, na casa espírita, na família, na vizinhança. Melhora o humor, porque quem faz caridade não tem tempo, nem espírito, nem sentimento de ficar com raiva. Eu conheço pessoas que já acordam de mau humor. E acham tão importante. Eu sou mal-humorado, sempre mal-humorado, a gente quer isso. A vida aqui não é fácil, você ainda piora. Ajuda a prevenir a depressão e a ansiedade. Ajuda o organismo a produzir os hormônios. Veja, para quem não sabia, eu não sabia, tá? Eu soube já faz um tempinho, mas não é tão tempinho assim, não. Isso aqui é o quarteto da felicidade, foi o endocrinologista que me disse. Vamos ver como está o seu quarteto da felicidade. Eu só conheço quarteto fantástico. Aí ele, não, é o quarteto da felicidade, no exame de sangue. Aí eu nem sabia que eu tinha, né? Tá bom, vamos, que quarteto é esse? Aí ele disse. Cadê ele aqui, meu Deus? Serotonina, que esse exame é péssimo. Digo logo, passei 3 dias sem tomar café, quase que choro. Serotonina, endorfina, dopamina, ocitocina, tudo é no sangue. Nesse exame, ele vai ver o nível do seu quarteto fantástico. Aí, quando saiu o meu, ele fez, sua serotonina está baixa. Eu digo, e o que é que eu faço? Caridade, né? Vamos fazer caridade para a gente melhorar. Aí, assim, é os hormônios da felicidade. Então, o que é que a caridade faz? Ajuda a gente a produzir esses hormônios. Então, a gente produz a vida inteira. Então, vocês, quando estiverem no médico, eu quero fazer o exame para ver o meu quarteto da felicidade, como é que está. Regula a pressão arterial, melhora a autoestima, prolonga a vida, melhora a saúde física e mental. Porque você está ocupado, ocupada, ajudando aquele irmão. Às vezes o tempo passa, você, meu Deus, já são 8, eu tenho que correr. Já está tarde, eu estou aqui, você nem nota, mas você faz com tanta ternura, com tanto amor, com tanta felicidade. Então, é bom para o corpo, tá? Para a mente e o espírito nem se fala. Isso aqui é uma fábula bem rapidinha, não vou ler, vou contar, do porquinho espião, eu achei ela bem interessante. Era na era glacial, aí tinha um monte de porquinho espinho. E eles estavam morrendo de frio, porque estava muito gelado. E qual era o único caminho? Era ficar junto. Mas aí, quando eles ficavam juntos, eles se machucavam, se feriam, porque tinham espinhos. E aí, ou morre de frio, ou fica ferido, porque está ali agarradinho um no outro. Aí, o que foi que fizeram? Uns se afastaram, porque estava muito ferido, mas viram que estavam congelando. Aí, não, vamos voltar. Com sabedoria, decidiram voltar e ficar juntos. Aprenderam, assim, a conviver com as pequenas feridas que a relação muito próxima podia causar, já que o mais importante era o calor do outro, e assim sobreviveram. Moral da história, o melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas, mas aquele onde cada um aprende a conviver com os defeitos do outro e admirar mais as suas qualidades. A gente sempre,
quer olhar o argueiro no olho do outro, não vê a trave no nosso. A gente sempre procura olhar os defeitos dos outros, mas vamos fazer o contrário? Vamos ver as qualidades que são, tenho certeza, muito maiores do que os defeitos. Mas a gente parece que fecha os olhos e não enxerga. E aqui são algumas sugestões de leitura no Evangelho. Aqui tem uns capítulos que vocês são importantes. 11, amar o próximo como a si mesmo. 12, amem os seus inimigos. 13, que a sua mão esquerda não saiba o que faz sua mão direita. 15, fora da caridade não há salvação, que é esse. Tem o livro dos Espíritos, o livro dos Médios, a Bíblia. Eu tenho duas Bíblias em casa, uma evangélica, outra católica. Na verdade, eu tenho uma que eu ganhei do evangélico, um casal evangélico amigo me deu, e meu filho tem uma católica. A Bíblia é o Consolador, no mundo maior, que é tudo de Chico, né? Aqui pelo Espírito, o Consolador pelo Espírito de Emmanuel, no mundo maior pelo Espírito André Luiz, Viajou, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A Boa Nova, que é o que eu falei para vocês, Humberto de Campos, e alguns sites que eu fiz pesquisa na internet. E aqui, gente, essa gravura que eu achei muito bonita, né? Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E como é que Ele capacita? Ele já deixou a lição que está contida em todo o Evangelho de Jesus. A lição está ali, mas resta saber se a gente está aprendendo, se a gente está olhando, se a gente está fazendo, se a gente está praticando. Então, é o Evangelho de Jesus. Então, está aqui, eu achei essa charge aqui bem bonita, não é? Ele não vai escolher o capacitado. Até porque, quando Jesus veio encarnar aqui na Terra, nós éramos mais ignorantes, né, entre aspas, do que somos hoje. A gente não tinha conhecimento de nada, não existia respeito, não existia amor, não existia nada, violência, tudo. Tanto é que Jesus foi crucificado, torturado daquela forma. Então, é isso, gente. Só tenho aí a agradecer a vocês. E assim, a mensagem que a gente tira. O Evangelho de Jesus, ele já dá todos os ensinamentos e as orientações e os caminhos que a gente precisa. E esse ponto, a caridade, fora da caridade não há salvação, é um ponto que está em toda a doutrina espírita, não é? Ele está contemplado em tudo e é o coração, vamos dizer assim, do que Jesus nos deixou. Amar o próximo como a nós mesmos, praticar a caridade sem distinção, sem julgamento. Então, é isso que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, nas nossas vidas, nas nossas famílias. Vivam bem, com amor, dentro dos seus lares. No relacionamento com sua família, com seus filhos. Ensinem os seus filhos a amar, a praticar a caridade e o perdão. Eu vou dizer só uma coisa, que está na hora. Eu estava, certo dia, no meu trabalho, não vou entrar em detalhe, assim, né? Aí eu estava na minha sala, aí tinha uma pessoa, um senhor, tentando falar comigo, eu correndo, ocupada. Aí teve uma hora que eu parei, aí ele chegou, me viu que eu entrei, ele fez, eu posso falar com você? Eu disse, claro, sim, venha, entra. Aí ele entrou e sentou. Eu disse, pois não, em que eu posso lhe ajudar? Aí ele olhou para mim e fez, me ouvir. Aí eu, tá. Ô menina, não deixa ninguém entrar aqui não, fechei a porta. Pode falar, meu irmão. Olha, ele passou 1 hora falando, e eu ouvindo. E a gente, né, dando alguma sugestão, ele perguntava o que é que eu achava, eu saí dizendo. Só disse, eu fiquei arrepiada quando ele disse, me ouvir. Ninguém lhe ouve, e ele não era do meu setor não, viu? É de outro. Aí, veja, coisa simples, é caridade isso? Não é? Eu ouvi, troquei ideia, ele me deu um abraço, tanta felicidade. Olha, eu fiquei comovida, gente. Então, tem várias formas de dar caridade. Se você não tem dinheiro, vem para aqui, para o centro, vamos fazer campanha de ponto, campanha do quilo. Às vezes a gente não tem dinheiro, mas um trabalho voluntário, o lanche ali, colaborar, levar um bolo, uma coisa. Caridade. Caridade com palavras, caridade com ação, caridade com recurso, com roupa que a gente não usa, com tudo. De qualquer modo, você pode fazer caridade. Vocês viram aí, às vezes, vai fazer pinta uma unha, tem uma senhorinha que quer um carinho,
Gente, eu tenho uma amiga que é dentista, ela ia fazer exame nas crianças de graça para ver. Quer dizer, tem várias formas de praticar caridade, não é? É só a gente querer. Tá bom, meus irmãos? Muito obrigado. Que Jesus abençoe a todos vocês e leiam o Evangelho.